Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado. Ficou estático, como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para a frente. Uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos, selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. Eu sou Versus e você está no. Conan o Bárbaro, volume 1. Este volume faz parte de uma trilogia, um box, publicado pela editora Pipoca e Nanquim, que traz todos os contos originais do criador do Conan, o criador do subgênero Espada e Feitiçaria, Robert E. Howard. Traz 7 contos aqui. Robert E. Howard escreveu seus contos na década de 20 e a sua principal criação com certeza foi o Conan. Saiu dos pulps, foi aos quadrinhos, foi para os games, foi para o cinema. A narrativa é rápida, é fluida, é clara. Ele sabe descrever cenários, personagens, narrar lutas e guerras. A criatividade dele é imensa. Ele criou toda uma era, a Era Iboriana. Então, a criação dele, ele criou a geografia de Ibória, criou a história de Ibória, o seu início e o seu fim. Ele meio que encaixa cronologicamente essa era fictícia na história da humanidade. A partir daí, além de geografia e história, ele cria culturas, cria religiões, cria raças humanas diferentes. O Conan, ele é um cimério, é um povo bárbaro. O Conan, ele carrega 2 arquétipos, o do guerreiro e o do andarilho. Como o andarilho, ele viaja pelo mundo sem rumo, em busca de aventuras, riquezas, prazeres como vinho e mulheres. E como guerreiro, tem toda a fé dele, como a personalidade dele. Ele é corajoso, ele é durão, ele é um homem de poucas palavras, de convicções fortes, sempre pronto para a luta, porque é algo que ele almeja, ele gosta de lutar, ele gosta de guerrear, ele gosta de desafiar, ele gosta de desafios. A partir daí, ao longo da jornada dele, ele foi um mercenário, um ladrão, um pirata, um conquistador e finalmente um rei. Então, ao longo da carreira do Robert, ele publicava contos em períodos diferentes da história dele. E cabe ao leitor, com o tempo, ir montando esse quebra-cabeça. Mas ele começa como um bárbaro andarilho que saiu da sua terra natal, Ciméria. Ele termina se tornando o rei da Aquilônia. Os coadjuvantes e antagonistas. Os coadjuvantes, eles podem ser parceiros num roubo, podem ser parceiros de guerra, alguém que o contratou para liderar o seu exército, sabe, algum nobre. Também tem as donzelas. Geralmente as donzelas são alguém que pedem ajuda a ele por estarem numa situação que elas não podem sair sozinhas, ou literalmente alguém que ele deve resgatar e precisa de ajuda. Geralmente é o arquétipo clássico da donzela em perigo. Elas se apaixonam por ele e o Robert, ele cria muito bem seus personagens. Então toda vez que elas se apaixonam, não é de graça, pois ele é um homem, o Robert, ele é um homem bem tradicional em vários sentidos, em que ele tem a crença da natureza biológica. Uma mulher sempre a sentir desejo por um homem que seja um líder, alguém forte, alguém que possa protegê-la, alguém com quem ela possa contar.
E um homem, ele busca na mulher doçura, alguém carinhosa, alguém meiga. Então há muito bem esse contraste, tanto é que faz parte da ótima maneira como ele descreve seus personagens. Enquanto o Conan tem músculos de aço, ele fecha os seus dentes como um leão pronto para agarrar sua presa. Essas donzelas são descritas como alguém de pele macia, delicadas, que nunca levantaram peso na vida, de cabelos belos e longos. Ele sabe descrever muito bem. E isso vai para os antagonistas também. Com frequência ele enfrenta criaturas místicas, tipo um deus antigo reencarnado. E aí ele descreve todas essas raças, né? Outros humanos de outros povos. É um trabalho criativo e de excelência na escrita, como eu já disse. Eu quero finalizar o vídeo ranqueando as obras. Nós temos 2 contos da época em que ele era rei, 2 contos da época de ladrão, 2 contos da época de mercenário e 1 conto da época de pirata. Os 2 contos de quando ele era rei, eu dou uma nota bronze. Esses contos são A Fênix na Espada e A Cidadela Escarlate. Na época de mercenário, tem O Colosso Negro e O Chutal do Crepúsculo. Chutal do Crepúsculo eu dou um nível prata e O Colosso Negro, ouro. Uma das melhores histórias aqui. De quando ele era ladrão, tem A Torre do Elefante e O Deus na Urna. Para o Deus na Urna, bronze. Para A Torre do Elefante, prata. E a única conto em que ele era pirata é O Poço Macabro, um troféu de ouro. Então, as 2 melhores histórias aqui, para mim, O Poço Macabro e O Colosso Negro. O Robert Howard, ao ler a obra na íntegra, mais o contexto, ele é um autor que com certeza teria dificuldade de publicar os seus contos no dia de hoje. O homem é viril, a mulher ela é delicada. O protagonista, ele é um homem corajoso, durão. As mulheres aqui, pelo menos nesse primeiro livro, elas só entram no arquétipo de ele ter que ou criar uma editora própria ou fazer uma publicação independente, através do Catarse, por exemplo. Porque hoje visões diferentes são proibidas. Você tem que ter uma visão progressista, igualitária, né? Hoje a arte sofre de muita censura. Nada contraditório pode existir. Tem que ser, todo mundo tem que pensar igual. Então ele com certeza teria dificuldade de publicar isso nos dias de hoje, mas na época tudo passou e felizmente a editora Pipoca Nanquim trouxe os contos na íntegra para que você possa fazer o seu próprio julgamento tanto da história quanto do autor. E eu não vejo nada de errado na a pessoa Robert. E quanto ao escritor, é um exímio escritor. O Robert, a única crítica realmente que ele gosta de trazer, aí isso mostra a perspectiva dele das coisas, é que a natureza humana é a bárbare. Então, é a guerra, é o sexo, é o cada homem por si. A civilidade é o que está de errado, ou seja, cultura, uma religião, uma hierarquia. Ou o Robert ele acredita que a natureza humana é a bárbare e isso é o correto. A civilidade é o errado. Então, todo o resto que as pessoas podem julgar sobre a obra dele, eu acho que fala muito mais das pessoas do que do autor. Porque a única coisa que, no quesito moral, no quesito crença, que é claro nas obras dele, é isso é mostrado através da perspectiva do protagonista, é de que a civilidade é algo ruim e a bárbara é algo bom. Essa é a única coisa clara, esse é a única questão que o autor realmente traz de importante. Todo o resto, eu acho que é muito mais especulação da cabeça das pessoas. Então mostra muito mais o que as pessoas, como as pessoas veem o mundo do que de fato como o Robert vê o mundo.
pois ele é um autor realmente muito relevante. Ele é com certeza um mestre na arte da literatura. Esta foi a minha resenha sobre Conan o Bárbaro, volume 1. Até a próxima.